nós vivemos. Nós queremos, Deus, engrandecer o Teu nome, porque a nossa vida depende de Ti. Porque tudo que temos, somos, pensamos, a nossa existência, ela depende de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos nesta hora prestar toda a nossa adoração, toda a glória ao Teu nome. Nós queremos, meu Deus, que ao refletirmos na Tua palavra, possamos enxergar cada vez mais este Deus presente, amoroso e consolador que Tu és. Obrigado, Deus, porque o Senhor está neste lugar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra e através do Evangelho podemos, Senhor, termos no nosso coração a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Nos abençoe, Deus, neste momento de forma especial. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo e abra, por gentileza, no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15, o verso 4. É o tema para refletirmos nesta oportunidade aqui neste domingo. Amém? Romanos, capítulo 15, verso 4. Aqui está registrado, irmãos, na singeleza de um verso só, de um único versículo, a trajetória que Deus quer e sonha para a minha vida e para a tua vida. Aquilo que Deus quer falar de forma profunda, de forma cirúrgica mesmo ao meu e ao teu coração. Talvez você conheça alguém hoje que precisa muito, mas muito, muito mesmo, de paciência. Você conhece alguém assim? Que precisa de paciência? Conhece? Alguém que precisa de paciência. Você conhece alguém hoje que precisa muito do consolo de Deus? Nós, esse final de semana, como nós oramos aqui, estamos orando e intercedendo, e eu peço que você continue orando pela vida do nosso querido pastor Palmiro, que está em Joinville. Ele passa por um momento muito difícil na sua saúde, e a família hoje está sobrevivendo através desse consolo, porque tudo é possível. Os médicos dão poucas orientações, poucas informações, e o consolo que eles tanto necessitam, graças ao bom Deus, muitos queridos têm se manifestado de perto e de longe para cuidar e ajudar essa família. E quantos irmãos de repente você conhece, você sabe que precisa de esperança? Diga comigo, esperança. Sem esperança a gente seria o quê, querido? O que nós seríamos se nós não tivéssemos esperança por algo? Esperança em crer que cada vez mais Deus tem algo que vai renovar a minha força e a tua força. Esse texto aqui de Romanos, Paulo, ele dá um caminho muito específico e ele dá como que uma jornada de forma muito precisa e simples para a minha vida e para a tua vida. Hoje nós vivemos dias, irmãos, onde as pessoas estão à flor da pele naturalmente. Onde naturalmente as pessoas já não estão tão prontas a ouvir o próximo, a viver para o próximo, a construir algo para o próximo, aonde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, aonde o amor, como a própria profecia de Mateus 24 nos exorta, ele vai esfriando, o amor de quase todos esfriará, diz a palavra em Mateus capítulo 24. Mas hoje nós somos chamados, irmãos, a compreender algo que Deus quer ministrar a minha vida e a tua vida. 3 elementos, ou melhor, 2 que nos conduzem ao terceiro. Situações essas, irmãos, que nós não podemos esquecer na nossa vida. Situações que nós não podemos deixar de exercitar no nosso viver, no nosso dia a dia. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, verso 4, nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu vou ler mais uma vez. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção mais uma vez sobre a porção da Tua palavra nessa noite. Nós queremos, Deus, ter esta paciência. Nós queremos, Deus, ter este consolo, porque nós queremos ser o povo da esperança. Nós queremos ser agentes da esperança. Por isso, Senhor, nos abençoe e nos habilite a compreender isso na nossa vida. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, nós oramos. Amém e amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele declara de forma muito especial em todas as suas cartas, mais de 70% do Novo Testamento é a autoria desse homem. Paulo, eu não vejo, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz nivelamento de pessoas, não tem para Deus diferença entre cada um de nós e nem nesses personagens da Bíblia, mas eu tenho no meu coração que Paulo, ele foi alguém que viveu de uma forma diferente em algumas situações para a sua época. Ele compreendeu Jesus de uma forma tão específica, irmãos. Ele compreendeu Jesus de uma forma tão especial que ele não conseguia viver de outra forma a não ser para Jesus. O Evangelho entrou dentro do coração de Paulo de uma forma tão avassaladora, como uma paixão entra no coração de um jovem e faz ele fazer tudo e qualquer coisa para agradar o seu ente querido. Só que de uma forma muito mais poderosa, a ponto de levar Paulo para as prisões, Paulo para o encarceramento mesmo, Paulo para as lutas, para apedrejamento, para naufrágios, e ele nunca perder o seu poder assim em Cristo de perseverar até o fim. Foi ele quem disse, olha, quanto às coisas do passado eu não sei, eu esqueço-as e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação. O que estava sendo alimentado no coração de um homem desse? Eu comecei a repensar, irmãos, e a refletir nessa semana o que fazia brotar tão facilmente esse ensino revelado pelo Espírito Santo no coração de um homem como Paulo, um ser humano como eu e você. Mas ele compreendia de uma forma tão profunda essa verdade bíblica que ele expressava nas suas cartas, esse que era um desafio que ele vivia todos os dias. Um homem que disse, olha, eu não sei, eu sei viver em alegria, na tristeza, nos momentos de tendo muito ou tendo pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi ele quem ouviu Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa aí, nesse momento em que você se sente fraco. Ele disse, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu esmurro o meu corpo, porque eu não aguento mais. Este homem, irmãos, com essa compreensão do Evangelho, escreve aos Romanos, fazendo um apelo e falando para um grupo tão racional e tão pronto para o combate como é o romano. Ele disse, porque dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Aqui Paulo está nos convidando a repensarmos e olharmos para a palavra de Deus como a única fonte. Queridos, um dia eu fui convidado para falar no retiro de jovens e o pastor me convidou, falou, e pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu queria convidar então, pastor, o senhor para vir falar para os nossos jovens e trazer uma palavra para nós. E eu, tudo bem, então vamos lá, qual que é o tema? Ele falou, ele me deu o tema, e aí eu disse, então tá bom. Passado alguns dias, ele me ligou de novo e falou assim, pastor, eu queria saber para eu me programar aqui, o que você vai trazer de diferente para os nossos jovens durante o culto? Eu não sabia o que dizer, irmãos. Eu não sabia muito, eu falei, olha irmão, eu vou levar a minha Bíblia e vou pregar. Aí ele olhou para mim, não, o senhor não entendeu, pastor, estou falando assim, algo diferente para eles e tal. Eu falei, você está falando de repente uma apresentação, alguma coisa? Cara, vamos no simples mesmo, a gente abrir a Bíblia e conversar com eles, eu vou levar a Bíblia. Aí ele olhou para mim, pastor, eu não sei se o senhor entendeu, eu quero que o senhor leve uma coisa assim, para impactar a vida dos jovens, para que eles se realmente assim, se sintam assim maravilhados, um negócio diferente. Ali eu pensei que eu ia perder o convite. Eu olhei, querido, se a Bíblia não tem esse poder na vida do teu jovem, querido, convida outro. Se a Bíblia, quando ela é aberta, ela não modifica algo no meu coração, quando eu olho para a palavra de Deus e eu não consigo compreender um chamado à transformação, há algum problema, e esse problema não está na palavra de Deus, irmãos. Vivemos dias hoje onde nós somos desafiados com aquilo que a gente acredita.
Nós somos desafiados dentro da sua profissão. Você é desafiado a se manter firme e honesto diante de tantos corruptos que se levantam aí. Você, marido, é desafiado a ser fiel à tua esposa, custe o que custar. Você, esposa, é desafiada a ser fiel. Nós somos desafiados hoje para compreendermos uma revelação superior, sobrenatural para a nossa vida como cristãos. Irmãos, nós estamos chegando a um tempo em que, em breve, nós veremos em nome do Senhor esse Cristo rasgando os céus e voltando para nós. Quantos creem na volta de Jesus? Deixa eu ver sua mão. Amém? Jesus está voltando, irmãos. E ontem eu fiquei muito maravilhado pela empolgação do nosso jovem Danilo, que ele dizia várias vezes para mim no estacionamento: pastor, eu estou encantado porque Jesus está vivo. Amém, irmão? Amém. E é isso que tem que estar assim, irmão, fervendo dentro de nós. Porque a gente fala, Jesus voltará, mas parece que Jesus está lá. Ele vai chegar, em algum momento ele aparece. Não, irmãos, ele está voltando, mas ele também está vivo dentro de nós. Ele nos tirou das trevas para a luz. Jesus está vivo, irmãos. E ele só vai se manifestar vivo se eu e você estivermos vivos, suando a camiseta mesmo, gritando e falando através de nós que Jesus vive aqui dentro. Só que eu só vou compreender essa forma vívida de viver quando eu olhar para a Bíblia, quando eu tirar tempo para ter todo o filtro das minhas decisões, das minhas motivações na Bíblia. Há quem diga que como é encantador ver alguém recitar de cor inúmeros e inúmeros versos. Eu lembro quando na escola bíblica chegavam ali, tinha sempre na igreja os mais famosos que sabiam mais versos bíblicos de cor. E aí ficava, um falava, o outro falava, um falava, o outro falava, um falava, até um não ter mais e ficava, então, mas ali já tinha passado 30, 40, 50, 60, 100 versos bíblicos. E todos ali olhavam e a gente pensava, puxa, um dia eu vou ser como esse cara, vou saber um monte de versos bíblicos de cor. Queridos, uma mente bíblica não é uma que recita. Uma mente bíblica não é aquela que simplesmente conhece. Uma mente bíblica é aquela que pratica o princípio da Bíblia. É aquela que não tem dúvida da palavra de Deus. Eu não estou discutindo aqui, queridos. E não estou aberto a diferenciar o meu coração, a não crer que a palavra de Deus está aqui na minha frente, na sua frente, dentro do seu celular. É a palavra de Deus. E tudo que foi escrito aqui foi escrito para promover em mim e em você o evangelho de amor que restaura vidas. Só que como esse evangelho vai me restaurar? Como que esse evangelho vai construir um Gilialdo diferente a cada dia? Que vai me fazer ser desenvolvido à luz daquela que Jesus quer refletir em mim e através de mim, em você e através de você. E aí Paulo nos diz assim: foi escrito o que foi escrito para ensino, para que pela paciência das Escrituras. Esse é um primeiro elemento a nós refletirmos hoje. Essa paciência ela nos desafia primeiro, irmãos, a compreender que em toda designação da vontade divina eu preciso ser paciente. Hoje, irmãos, nós não temos mais paciência para esperar confiantemente pelo Senhor. A geração fast food, a geração do imediato, ela se levanta e se promulga cada vez mais nos meios cristãos, em nós. A paciência, irmãos, na perseguição humana e na oposição satânica. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e cada vez que você acorda, o diabo ele planeja milhões de situações para destruir, irmão, a tua fé, para destruir todo o sonho de Deus na tua vida, para imprimir no teu coração qualquer outra coisa, mas não aquilo que foi escrito para te restaurar. E nós precisamos hoje, irmãos, através da paciência, é ela que vai nos fazer e nos manter de olhos abertos. Uma pessoa que não é paciente, ela é dominada pela ansiedade e ela simplesmente sai fazendo, de repente ela para e, puxa, eu não enxerguei dessa forma. Lógico, jamais enxergaria. Nós precisamos, irmãos, hoje, através dos olhos espirituais, refletirmos qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus não trabalha a rodo, irmão.
O mesmo plano que Ele tem para mim não é o para você, o que Ele tem para você. Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano para os teus queridos, Ele tem um plano para o teu filho, para a tua filha, não importa se ele está longe, se ele não está aqui, Ele tem um plano para a sua mãe, para o seu pai. Deus tem um plano, Deus não é pego de surpresa, irmãos. Mas nós precisamos crer com paciência. Paciência, irmãos, sobre as cargas da vida. Os pesos que o dia após dia tentam nos fazer parar e nos estagnar na caminhada cristã. Pesos físicos, pesos emocionais, pesos espirituais. Paciência para esperar que se cumpram as promessas divinas. Às vezes a gente olha para a história de Abraão e Sara e a gente fica olhando, como pode a Sara ter feito isso? Ai, vai lá e providencia Agar para ela ir lá e deitar com Abraão, para então providenciar, para que logo a promessa de Deus se cumpra. Irmãos, quantas vezes nós imitamos Sara na nossa vida? Quantas vezes nós tentamos, irmãos, ajudar Deus na nossa vida financeira, ajudar a Deus nos nossos relacionamentos? Quantos pastores hoje, eu oro, irmãos, com muito temor e tremor, que tentam, meu Deus, tentam na igreja fazer a ferro, a força e tudo e imprimir, como se, irmãos, fizesse tudo no reino de Deus através do talento, da força, sendo que a única coisa que importa é a atuação do Espírito Santo. Eu li esses dias uma frase que me chamou muito a atenção. Se hoje o Espírito Santo fosse retirado das igrejas, 95% de suas atividades deixariam de existir. Sendo que na igreja primitiva, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% da igreja deixaria de existir, porque nada acontecia sem a atuação do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ter paciência, primeiro, com Deus. Segundo, eu preciso ter paciência comigo mesmo. A paciência me leva a compreender um processo que Deus tem de transformar o meu caráter e o seu caráter. Eu lembro quando eu ficava doente, quando eu ficava com asma, eu fazia um processo todo inverno até eu chegar na injeção, eram 6 doses de injeção para eu poder então ficar bom. Eu lembro que eu chegava, mãe, faz o seguinte, dá tudo uma vez só, aplica, faço nebulização, dá 6 injeções, eu fico bom. Ela falou assim, mas daí você morre. Precisa ter um processo homeopático que muitas vezes, na maioria das vezes, irmãos, Deus nos chama a termos paciência, uma paciência confiante, porque é nesse processo que Deus vai permitindo que nós nos desarmemos dos nossos próprios recursos muitas vezes, para a gente chegar à compreensão de que sem Deus eu não consigo prosseguir. Já se sentiu assim? Numa situação que você não tinha recurso algum para agir em teu favor, que você não tinha força para tomar a decisão necessária, que você não tinha força para enxergar algo bom diante de uma situação ruim, que você pensava e tentava catar, muitas vezes até na Bíblia, lendo alguma coisa para alimentar a tua fé, e parece que nada acontecia. Era um processo para que a gente possa enxergar em Deus a única razão da nossa existência. Quantos foram, irmãos, os personagens da Bíblia que viveram isso? Jó foi triunfante pacientemente nas suas dificuldades. Ele esperou no Senhor, ele ouvia cada coisa, até a mulher dele mandou que ele se matasse, que ele abandonasse Deus, mas ele pacientemente se manteve firme no Senhor. José, irmãos, quando ele foi e perdoou pacientemente a crueldade dos seus irmãos, no tempo certo ele compreendeu a poderosa mão de Deus, o levando a um lugar específico, para uma hora específica e para uma obra específica, que só um coração paciente poderia compreender. Era essa obra. Quando Davi, irmãos, em muitas provações e sob muitas censuras, ele esperava pacientemente pela coroa, a qual ele foi ungido logo no início da sua adolescência. Ele foi ungido na casa de seu pai, mas o tempo do seu reinado passou um bom tempo depois, para que ele pudesse se levantar. Paciência. Será, irmãos, que hoje na nossa vida nós temos sido pacientes com Deus, pacientes com a gente mesmo, pacientes com o processo de Deus na nossa vida, pacientes.
Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e também para a consolação. Quantas pessoas hoje, irmãos, precisam do consolo de Deus? Esse dia eu estava sentado aqui na frente, esperando um amigo, e eu vi uma jovem senhora saindo daquela empresa ali. Ela veio, atravessou a rua e veio, e eu percebi logo quando avistei o rosto dela que ela não estava bem. Ela chorava copiosamente. Eu fiquei preocupado, de repente eu vi que uma outra senhora a abordou no caminho, disse: você precisa de ajuda? Ela falou: eu preciso pegar um ônibus urgentemente. Acabei de receber a notícia que minha mãe faleceu. Ela queria estar imediatamente naquele lugar, o seu coração estava desconsolado. Ela havia perdido a sua mãe. O consolo que Deus nos chama a viver, queridos, Ele nos desafia e nos pede que nós nos elevemos acima do temor que muitas vezes somos apregoados a viver. Quantos temores chegam à minha vida e à tua vida? Eu não sei você, irmão, mas quando eu vou no hospital e eu passo por algumas situações muito críticas, por exemplo, uma pessoa que está às vezes nos seus últimos dias sendo dominado por um câncer. Eu não sei você, mas eu às vezes no hospital eu fico olhando, eu fico pensando: puxa, Deus, cuide da minha família, cuide da minha esposa, cuide dos meus pais, não permita que isso aconteça. O nosso coração, irmãos, naturalmente ele se comove em perceber que a existência humana ela está por um fio. O consolo de Deus ele vem para restaurar até a perda disso. O consolo de Deus nas Escrituras ele vem para nos fazer viver acima desse temor, nos faz viver acima dessas lutas. Nós vamos sofrer, irmãos, vamos sofrer. Nós vamos passar por lutas, vamos, Jesus mesmo disse. Mas muitas vezes nós não podemos permitir que isso nos domine e tire o brilho do nosso coração, tire a paciência da nossa vida e nos faça viver sem esperança. Porque quando eu morro no primeiro quesito de não viver pacientemente com Deus, o consolo na minha vida não existirá e muito menos a esperança. Mas quando a paciência é algo que eu tenho buscado ser desenvolvido por Deus na Bíblia, queridos, aqui o apóstolo Paulo nos exorta a pensar do que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, a nossa paciência e o consolo de Deus ele vem das Escrituras. Irmãos, é impossível eu viver com Jesus sem ler a Bíblia dele, sem eu meditar na palavra de Deus, que vai me levar à esperança. Nós podemos insistir, irmãos, o consolo de Deus, ele nos insiste que a gente viva firme, mesmo quando as censuras vierem. Ele nos ordena a encontrar alegria em Deus, e a alegria do Senhor é o que nos manterá fortes e inabaláveis. Responda assim, sinceramente: o teu coração hoje, ele está plenamente feliz? O teu coração ele está plenamente radiante e preenchido pela alegria que te faz crescer? Ou tem áreas da sua vida que estão hoje mal resolvidas, que falta um acerto, que falta algo diferente, que lá no fundo, você sente que poderia acontecer algo especial? Querido, é isso que nos leva a pensar que a Bíblia nos constrói, através da paciência e através do consolo que há na palavra de Deus. Ela nos levará à esperança que há em Jesus. As Escrituras elas tensionam, irmãos, a operar em mim e em você uma larga estrada de esperança. A esperança da salvação, como está em 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Você tem esperança da tua salvação? Você sabe que Jesus morreu por você e que Ele proporciona a tua salvação e a minha salvação? Você sabe disso? A bendita esperança e a manifestação do nosso Salvador, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da glória. Quanta coisa nós podemos pensar nessa esperança que nos motiva a viver de uma forma melhor. A esperança que constrói em mim e você uma maneira diferente de sermos chamados e viver o Evangelho de uma forma prática. Irmãos, eu pergunto hoje,
Será que não existe algo que Deus quer tocar na minha vida e na tua vida, que nos conduzem a sermos mais pacientes, a vivermos mais o consolo das Escrituras, para que a nossa esperança nos motive a vivermos horizontes dos quais nós jamais imaginaríamos que poderíamos viver? Será que não tem algo aí no teu coração que a tua esperança tem buscado alimento e força, mas o teu físico você não parece que não consegue levantar? Parece que existe algo que parece te empurrar para baixo e realmente te fazer estagnar na jornada cristã. Tudo há prazer em tudo, mas quando as coisas acontecem para Deus ministrar na tua vida, parece que há uma enxurrada de problemas, de lutas, de dificuldades, de empecilhos, e parece que tudo com Deus é difícil. Hoje, queridos, eu queria convidar você a pensar e a decidir buscar nas Escrituras esta paciência, este consolo, para que a sua esperança seja a esperança que Jesus quer fazer diferença na vida de outras pessoas. Não há nada, irmãos, que faça o nosso coração se alegrar mais do que ver alguém recebendo e sendo transformado por essa esperança. Ver alguém sendo renovado pela esperança. Alguém tendo a sua vida transformada pela esperança que há no Senhor. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada por Jesus? Posso ver a sua mão? A sua vida foi transformada por Jesus? Pensa aí agora, num exercício de memória mesmo. Pensa agora, qual foi a primeira área da tua vida que Jesus transformou? Qual foi a primeira obra que Jesus fez na tua vida? Qual foi a primeira obra que Ele fez que te fez fazer e viver de forma diferente? Eu conversava essa semana com um jovem que me dizia assim, que ele foi criado pela avó. E ele não entendia algumas coisas ruins que aconteciam na casa dele. Muita briga, muito desentendimento, muita falta de amor. Ele não era aceito pelos seus pais. E eu comecei a conversar com ele para conhecer um pouco mais dele. E eu perguntei, olha, na tua infância, logo depois que você perdeu o seu pai, você lembra de alguma coisa que aconteceu? Olha, minha avó, ela começou a ir nos negócios diferentes, pastor. Ela ia nos... Eu era muito criança, pastor, eu não lembro certinho, mas eram como se fossem uns tambores, assim, uma coisa diferente. Eu lembro que quando bem pequenininho, eu entrei numa tenda e havia uns lençóis brancos no chão e um monte de doce espalhado. Eu lembro que eu cheguei e tinha um tio assim grande, olhou para mim e falou assim, olha, você pode pegar qualquer um desses doces, qualquer um, mas só os que estão no chão. Vai lá e pode pegar. E ele falou para mim que ele lembrou que foi até aqueles doces e começou a comer alguns doces. E ele olhou para mim e falou, pastor, o que foi isso? Porque isso não sai da minha cabeça. O que foi esse negócio? E eu falei assim, quanto tempo, perguntei para ele, quanto tempo você viveu nessa casa branca que você disse que ia? Há muito tempo. Muitas e muitas noites a minha avó me levava lá. E muitas vezes ela incorporava uns espíritos diferentes que diziam para mim que eu nunca poderia fazer algo diferente na minha vida a não ser adorar aquele ser que se manifestava no corpo da minha avó. Eu falei, tá bom. E quando as coisas começaram a mudar para você? Ele falou, no dia que eu comecei a ouvir falar de Jesus. E para falar a verdade, pastor, eu nunca tinha pensado que isso que eu vivi tinha sido um problema, enquanto eu não compreendi que Jesus mudou a minha história. Eu falei, aquilo que você entrou naquela tenda branca para você comer alguns lanches, era uma iniciação satânica na sua vida. Você pegava do chão, porque era um sinal de você se prostrar, pegando as pequenas porções doces que o inferno vai tentar te iludir para você permanecer sempre prostrado na sua vida. Era isso que você viveu. Uma iniciação num processo satânico que destruiu o teu coração.
E ele então me disse: olha, pastor, mas eu um dia conheci Jesus, e Jesus começou a fazer sentido na minha vida, sentido no meu coração. Eu tive a alegria de poder levantar com ele, nós nos ajoelhamos e nós oramos juntos. E eu percebi, irmãos, cada vez mais que eu orava com ele, ele gritava e ele esmurrava e mudava assim a maneira dele se expressar, e ele gritava, e ele gritava, e ele gritava, e ele dizia que não pode, que não dá, mas começamos, irmãos, a orar e recitar versos da Bíblia que promulgam, irmãos, a liberdade que há em Jesus e que é alimentada através dessa esperança. E como um grito de desespero mesmo, sendo colocado para fora, aquele jovem então percebe Jesus entrando na sua vida de forma plena, todo o inferno sendo destituído do coração daquele jovem que agora se prepara para adentrar as águas do batismo e viver uma nova vida com Jesus. Foi fácil, irmãos? Não foi. Mas eu creio que através da palavra de Deus, muitas coisas acontecem na nossa vida. E nós muitas vezes não nos atentamos a isso, porque não olhamos para ela. Como exemplo, irmãos, de paciência, de consolo, esperança, que provém do Evangelho, eu queria ler um trecho de um texto que eu gosto muito, de um homem chamado Dr. Payson, um grande e especial pastor do século 17, que diz assim: os cristãos poderiam evitar muitas dificuldades se crescem que Deus é capaz de fazê-los felizes, sem qualquer outra coisa. Deus vem me privando de uma bênção após outra, mas à medida em que cada uma era removida, Ele vinha e tomava o lugar dessa bênção que eu achava mudar meu coração. E agora, quando eu estou paralítico e incapaz de mover-me, eu sou mais feliz do que nunca em minha vida, ou do que esperava ser. Se eu tivesse crido nisso há 20 anos atrás, eu poderia ter evitado muita ansiedade e traumas e lutas que eu tive hoje. Esse homem falava e escrevia isso, assentado na sua cadeira de rodas, impedido de andar, porque participava de uma atividade diferente das quais o reino de Deus nos ensina a viver. Irmãos, tudo que nós precisamos para sermos felizes está em Deus. Tudo que nós precisamos para viver algo novo nesse mundo está em Deus. Tudo que nós precisamos para alimentar a nossa paciência está em Deus. Tudo que nós precisamos para alimentar o consolo para a nossa existência está em Deus, não está naquilo que Deus nos dá. E lógico, Ele vai trabalhar no nosso coração, Ele vai evidenciar para mim e não vai plantar uma semente de paciência em mim e em você, mas sim Ele vai promulgar oportunidades para que eu possa desenvolver a minha paciência, para que eu possa desenvolver no meu coração o consolo de Deus, para que eu possa ter paz no meu interior, para que eu possa levar paz aos outros. E isso vai me fazer andar em esperança, porque tudo em mim se resume em Deus, tudo para mim se resume em Deus. Não é uma vida monótona. Você vai ter a tua família, você vai fazer teus planos, teus sonhos, projetos, teus desafios, mas tudo isso será canalizado pela vontade soberana de Deus. Ele vai te direcionar no bom caminho, Ele vai te levantar naqueles dias que você não tem vontade de sair da tua cama, Ele vai te levantar diante de uma luta que você não consegue vencer, Ele vai te sustentar e abrir os teus olhos naquela situação que insiste em te cegar. Quando você abre a despensa não tem nada, quando você consulta o teu saldo na conta não tem nada, quando você tem lutas, você começa a compreender que através da Bíblia é a paciência no Senhor, é o consolo no Senhor, que me levará a ter esperança de que é só uma passagem, de que não é eterno, de que há algo a mais para nós. Eu quero convidar você nessa semana, irmãos, a pensar nessa paciência, nesse consolo e nessa esperança. E refletir comigo numa coisa. O culto de domingo que vem, ele vai ser proporcionalmente poderoso ao tempo que eu e você investirmos nessa semana para orar por ele.
A gente não pode ter uma vida desconectada com Deus durante a semana e chegar aqui e querer receber poder do alto. Porque eu não desenvolvi paciência, eu não desenvolvi consolo, e o meu coração chega desesperançado. Eu quero convidar você, irmãos, a ter uma semana de poder na presença do Senhor. Porque Jesus está vivo. Ele está ou não está vivo em você, meu irmão? Ele está ou não está vivo em você? Se Jesus está vivo em mim, irmãos, a paciência das Escrituras precisam reinar em mim, sim. Se Jesus está vivo, irmãos, o meu coração precisa arder no consolo da palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus me guardará, porque Ele está vivo. Não é só um discurso, irmãos, de vida. Não é só palavras ao vento, caixinha de promessa. É vida, é dia a dia, é homeopático mesmo. A cada luta uma paciência, a cada luta um consolo, e em todas as lutas a mesma esperança. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Tem dias, irmãos, que eu choro, porque eu vejo pessoas desistindo do reino de Deus, porque começam gradativamente, irmãos, a se distanciar, e tudo começa a se distanciar daqui. Saí da igreja porque eu briguei com fulano, assim, não, irmão. Eu só abandono a Deus, o abandono de alguém para Deus é quando eu comecei abandonando a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, porque Jesus está vivo aqui. E Ele quer estar vivo em você. Ele quer fazer em você morada. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer te levantar diante dos dias maus e fazer de você um vencedor, porque Ele escolheu você. Ele morreu por você, e Ele te planta hoje, sinceramente, queridos, um grande presente no quintal de casa: paciência, consolo. Deus tem um plano para a sua vida. E no final, irmão, tudo cooperará para o seu bem. Tudo. Diga sim para as suas instruções, para as instruções de Deus. Abandone o que está errado e acredite, irmãos, que Deus é bom, porque o Deus que nós cremos é o Deus da esperança. E é por isso que nós vamos colocar de pé agora. E eu queria fazer um exercício profético com você nessa noite. Você pode se colocar de pé? Você pode dar a mão para quem está do seu lado, por favor? Amém? Você pode dar a mão para quem está do seu lado? Eu tenho percebido, irmãos, hoje que muitos lares estão sendo desfeitos por causa da ausência desses pontos. Eu percebo que muitas vidas de jovens, crianças, hoje nós temos visto, irmãos, e eu não quero aqui causar qualquer tipo de pavor, porque isso é realidade, crianças impacientes. Ontem nós tivemos aqui um culto, do nosso culto de adolescentes aqui, e o irmão Miquito pregou e falava sobre algumas situações que o traz tristeza ao coração. Hoje crianças, jovens, adolescentes, que são impacientes e pedem para ontem tudo dos pais, e dane-se se o pai vai ter ou não vai ter, ele que se vire. Crianças que não esperam mais nada, pais que na agonia de saciar essa ansiedade dos filhos vão turbilhando ele de coisas, sendo que eles precisam é de essência de Deus. Querido, eu quero convidar você hoje a unir-se a mim, onde nós vamos cancelar em nome de Jesus toda ação do inferno para tirar a minha paciência, a minha força no consolo de Deus, e que a minha esperança nunca seja abalada no Pai.
que a minha esperança nunca seja destituída do meu coração, que a minha esperança nunca me faça desistir, que através da minha esperança eu seja um agente do Evangelho na vida de outras pessoas, que através da minha esperança pessoas voltem a sorrir, que através da minha esperança meus familiares possam encontrar Jesus, que através da minha esperança pessoas conheçam a Jesus, que através da minha esperança a vida de pessoas sejam transformadas em Jesus, porque eles vão ver a sua paciência da palavra de Deus, porque eles verão o consolo da palavra de Deus tendo sentido na tua vida e na minha vida. E é isso que nós somos chamados, a viver algo novo com o Senhor, a vivermos algo diferente de tudo aquilo que pensamos ou sonhamos, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, que nós nunca venhamos, em nome de Jesus, a desfalecer no nosso desejo de sermos transformados dia após dia pelo poder do Evangelho. Que nós possamos nos amar cada vez mais, que nós possamos nos viver uns para os outros cada vez mais, que nós possamos, irmãos, compreender que a Bíblia nos chama a vivermos uma vida diferente hoje, nessa hora, e que outras pessoas lerão em mim e em você a essência do Evangelho, o amor que atrai pessoas para o reino de Deus. Amém? Tem alguma situação da tua vida que tem tirado a tua paz? Tem alguma situação na tua vida que tem te tirado a tua paciência, que tem te feito viver dias de angústia, que tem te feito, irmão, te tirado da palavra de Deus, do tempo que tu tens a ler, situações na tua vida que já tem impedido você de orar como antes, situações que têm acontecido de repente com um familiar, um parente seu próximo, que tem feito de você estar entristecido a cada dia, sem ânimo muitas vezes para viver novas coisas. Hoje, irmãos, em nome de Jesus, o inferno será quebrado na autoridade do reino de Deus. Nós não perderemos a nossa esperança, porque ela está firmada em alguém que não muda. A nossa esperança não está na igreja do Nazareno, a nossa esperança não está no pastor ou em alguém, não está na música da igreja, não está nos ministérios. A nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré, em Jesus que nasceu e morreu por mim e por você, que viveu nessa terra em paciência, no consolo das Escrituras, e viveu para promulgar a esperança. Eu e você somos a mensagem, eu e você somos a esperança, e nada vai arrancar isso de nós, irmãos, nada vai tirar, em nome de Jesus. Talvez hoje existia alguém aqui que entrou nessa igreja, mas tem pensado em desistir dos caminhos de Deus. Em nome de Jesus, irmão, não desista, agarra-se na esperança e viva para o Senhor Jesus. Olha para cima, porque tudo que foi escrito para ensinar a mim e a você, para que pela paciência e consolação das Escrituras eu e você tenhamos esperança. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, que nós estamos de mãos dadas agora, Deus, para, como num ato profético nosso, Senhor, para a glória do Teu nome, quebrarmos, Senhor, toda investida do inferno contra a nossa paciência, contra o nosso consolo nas Escrituras, contra a nossa esperança, Deus. Nós anulamos, Senhor, toda ação do inferno que tenta destruir, Senhor, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, os irmãos mais experientes, os adultos, enfim, Senhor, todos nós queremos, Deus, sustentar a nossa vida na doce esperança que está manifesta em Jesus.
Deus, nós não queremos viver restos na vida espiritual, nós não queremos viver restos de momentos devocionais, nós queremos, Deus, ter uma vida de poder, poder para curar em Jesus, poder para salvar em Jesus, poder, Senhor, para ver vidas restauradas, pessoas sendo batizadas, entregues ao nome de Jesus, pessoas, casamentos sendo restaurados, vidas voltando aos pés do Senhor, porque nada permanece igual diante de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós cancelamos, Senhor, todo o trabalho feito contra as famílias aqui, Senhor, toda macumba, toda bruxaria, toda inclinação espiritual, tudo isso, Deus, é quebrado, é cancelado no nome de Jesus. Satanás é vencido, é derrotado, ele não tem poder sobre os lares, ele não terá poder sobre os casamentos dessa igreja, ele não terá poder sobre os filhos, sobre a educação. Há poder sim, no nome de Jesus. E Deus, agora firmamos em Ti o nosso pacto de Te buscar dia a dia, a paciência das Escrituras, o consolo das Escrituras, para que possamos, Deus, ser a esperança em pessoa, porque Jesus está vivo em nós. Oh, aleluia! Viva, Senhor, viva em nós, viva nos nossos planos, viva nos nossos sonhos, viva na nossa casa, viva na nossa vida financeira, viva, Deus, nas empresas dos irmãos, viva, Senhor, nos empreendimentos, viva, Senhor, em tudo, porque o Senhor é tudo que nós queremos e precisamos. Por isso, Senhor, nós queremos entregar essa semana nas Tuas mãos. O Senhor vai sustentar a nossa vida, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor nos dará, meu Deus, paciência diante da Tua vontade. Nós seremos pacientes, meu Deus, mesmo quando Satanás e as suas hostes malignas nos perseguem e nos tentam nos fazer desistir. Paciência sobre as cargas, paciência para esperar que se cumpram as Tuas promessas na nossa vida, Senhor. Nós queremos, meu Deus, ter o consolo das Escrituras, para que, meu Deus, nós podemos estar sempre vivendo acima dos temores. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam para a glória do Teu nome. Nós queremos ter uma vida diferente a partir de agora, Senhor. Se alguém pensava em desistir, Deus, obrigado, porque o Senhor entrou nesse coração, porque o fogo já queima e já arde. Meu Deus, nos ajude a enxergar que tudo que precisamos é o Senhor, que a nossa felicidade está no Senhor, e que tudo aquilo, Senhor, que nos vier fazer desistir é obra do mal. Que nós possamos olhar para Ti, só para Ti, e vivemos para Ti. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Guarde-nos, proteja-nos, guarde as nossas crianças na escola. Abençoe, Deus, abençoe os meus irmãos que trabalham, meu Deus, de forma autônoma, que precisam de vendas, que precisam, meu Deus, de contratos, enfim, meu Deus, toque, abençoe, viva na vida deles. Guarde aqueles, meu Deus, que hoje talvez enfrentam uma luta, ou precisam de uma oportunidade de trabalho, alguns estão começando um negócio. Guarde, abençoe, meu Deus, aqueles projetos de famílias que foram colocados nos Teus pés, Senhor. Talvez uma família se propôs a partir de agora a orar mais, estudar mais a Tua palavra. Abençoe, meu Deus, sustente, guarde e nos leve para uma semana vitoriosa nas Tuas mãos. Nós agradecemos, Senhor, por essa noite, porque tudo que o Senhor faz é bom, e pela paciência e consolação nós queremos viver a esperança da glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo Teu, Senhor, esteja com cada um dos meus amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana. Dê um abraço a quem está do seu lado, viu? E até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você e para a sua família. Amém.